Deus abençoe você que está conosco. Nós queremos nos colocar nessa noite na presença do Espírito Santo. Queremos pedir ao Espírito Santo que venha sobre cada um de nós, sobre a nossa vida, sobre a nossa história. Estamos fazendo todo este período, esses dias de oração, clamando a presença do Espírito Santo. Nós entregamos essa hora ao Espírito Santo. Nós consagramos. É dele essa hora. É dele este momento. Para que possamos viver aquilo que Jesus pediu aos apóstolos. Não saiam de Jerusalém até serem revestidos da força do alto, da força do Espírito Santo. E nós necessitamos, nós precisamos, nós clamamos e nós pedimos: vem Espírito Santo, vem sobre nós, vem sobre a nossa vida, vem sobre a nossa história, vem sobre tudo aquilo que trazemos. Nós necessitamos e fazemos desses dias um clamor pela presença do Espírito Santo. Jesus fez com que os discípulos ficassem reunidos, todos, depois de sua ressurreição, em um cenáculo. Eles passaram 50 dias em oração, pedindo, clamando, porque o Espírito Santo vem pela oração, pelo clamor. Jesus, quando rezava, quando ele entrou nas águas do Rio Jordão, e quando João batizava, ele estava em oração, quando o Espírito Santo veio sobre ele. Maria estava em oração, quando o anjo Gabriel a visita, ele é coberta pela ação do Espírito Santo. Os apóstolos estavam em oração, quando o Espírito Santo veio em Pentecostes, era 9 horas da manhã, e veio um sopro, um vento impetuoso sobre eles, e eles ficaram cheios do Espírito Santo. E nós queremos fazer essa experiência, viver aquilo que Jesus pediu aos discípulos. Jesus, quando ressuscitou, ele não foi direto para os céus. Ele passou 40 dias com os discípulos, depois ele sobe. E 10 dias depois, vem o Espírito Santo, em forma de línguas de fogo. E os discípulos nunca mais foram os mesmos. Eles assumiram com coragem a missão que tinham e com desassombro anunciavam a palavra e os sinais o acompanhavam. Curavam, libertavam, como o próprio Senhor havia feito, porque o Espírito de Deus estava sobre eles. E é esse Espírito que nós clamamos, que nós pedimos sobre cada um de nós. Seja bem-vindo você que reza conosco, está conosco neste momento. Nós colocamos você aqui também nessa intenção, a Adélia Oliveira rezando conosco, a Eliane Andrade, a Karen Silva rezando conosco, Deus abençoe, Karen. A Geralda Martins, Deus abençoe, dona Geralda rezando conosco, lá de Piracicaba. A Renata Santos, Deus abençoe, Renata, um abraço para o seu filho, a família. Colocamos a sua família, os seus pais nessa oração, pedindo o Espírito Santo. O Gustavo Vieira, Deus abençoe, Gustavo. A Maria Cláudia Cota, rezando conosco. A Reni Fátima, a Dalila Souza, a Cássia Cristina, a Roberta Oliveira, Deus abençoe, Roberta. Abraço para a sua mocinha, para a sua menininha, Deus abençoe. A Lourdes Silva, Cidinha Lopes, Deus abençoe, Cidinha, proteja. Elaine Andrade, a Jordana, rezando conosco, Deus abençoe, Jô, proteja. A Paula Caldeira, a Glaucia Andrade, Deus abençoe, Glaucia, proteja sua vida, sua família. A Daniela Freitas, Deus abençoe, Dani, proteja todo o seu trabalho, sua missão, sua família. A Luciana Freitas, rezando conosco. A Isabel, Deus abençoe, Isabel de Monlevade, sempre conosco, rezando. A Cássia Aparecida, a Suelen, a Adriana Santos, a Flávia Gonzaga, Deus abençoe, Flávia. Pedimos a presença do Espírito Santo sobre a sua irmã, sobre a Adriana, e que a graça de Deus venha sobre ela. A Marina Silva, rezando conosco também. A Flaviana Cristina, Deus abençoe, Flaviana. Deus abençoe sua vida. Edmeia, colocamos sua vida, Edmeia, na mão do Senhor. O Igor, Deus abençoe o Igor. A Anitta Almeida, a Consolação Lana, a Adriana Nascimento, nós colocamos agora Adriana também nas mãos do Senhor. Rafaela, Deus abençoe, Rafaela. Um abraço para o Allen, Deus abençoe a família. A Lucimar Nunes, São, Deus abençoe, São, proteja sua vida, sua família. A Tânia
Deus abençoe, Tânia, rezando conosco também. Ayala, Deus abençoe, Ayala. Lucimar Nunes, Adriana Repolês, a Natália Santos, Márcia Ermelinda, a Rita, mais o Tiãozinho, Deus abençoe. Rita, Tiãozinho, a vida, a família de vocês. A Gabi Bueno, a Nagna Flores, Rubimara Fernandes, Rafaela, Gisele, Deus abençoe de sua vida, sua família, um abraço para sua mãe, a Maria Cláudia Cota, rezando também conosco, e nós já queremos pedir a presença do Espírito Santo, Ele que a palavra nos ensina, que é fogo, que é luz, que conduz, que ilumina, que Ele venha acender o fogo da sua presença junto de cada um de nós. Nós clamamos a presença do Espírito Santo sobre nós, sobre a nossa vida, e pedimos que o fogo novo do Espírito Santo venha sobre cada um de nós, sobre a nossa casa. Nada mais precisamos, nada mais necessitamos do que a presença do Espírito Santo. Ele que tem a missão de conduzir a igreja, Ele que tem a missão de conduzir cada um de nós, Ele que tem a missão de nos direcionar. E nós pedimos, vem Espírito Santo sobre cada um de nós. Padre, coloca a sua intenção, você que reza conosco, nós colocamos toda a sua intenção, Renata Rosa, Sônia Souza, Patrícia Regina, Deus abençoe Patrícia, pedindo ao Padre Benço, Bruno, Deus abençoe Bruno de Alvinópolis, Deus abençoe, filho. Aline Cristina, rezando conosco, Fabiana Abreu, Deus abençoe Fabiana, sua família, o Túlio, Tulinho, sua moça, a Renata Torres, Deus abençoe Renata, Daniela Mendes, Tatiana Angélica, Deus abençoe, proteja a sua vida. Nós pedimos a presença do Espírito Santo. Não existe limites para a ação do Espírito Santo. E nós pedimos que Ele envolva agora cada casa, cada família. Que o Espírito Santo envolva agora o seu coração, os seus pensamentos. Que onde você estiver agora, a graça do Espírito Santo de Deus envolva você. Senhor, nós pedimos, Senhor, eu peço como sacerdote da tua igreja, a unção do teu Espírito Santo, a presença do teu Espírito Santo, a ação do teu Espírito Santo, que Ele envolva agora, Senhor, as nossas casas, que Ele envolva agora as nossas famílias, Senhor, que Ele envolva agora o nosso lar, cada um de nós, Senhor, e te pedimos de modo muito especial, Jesus, por aqueles que trazem situações de depressão, Senhor, por aqueles que trazem situações de ansiedade, de enfermidade. Vem, Espírito Santo, vem com o fogo da tua presença, vem nos direcionar, vem reavivar em nós a alegria da tua presença. A palavra de hoje nos fala do momento que Jesus encontra com os discípulos tristes. Nós pedimos, Senhor, vem sobre todo o coração que traz preocupações, ansiedades, tristezas, e vem colocar a alegria da tua presença. Nós pedimos, Espírito Santo, venha sobre cada um de nós. Estamos unidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Sinal da Santa Cruz, livra-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos carnais e espirituais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos rezar o texto do Espírito Santo. O texto é muito fácil, o texto que a gente reza primeiro o credo, Pai Nosso, uma Ave Maria. Nas contas grandes nós dizemos, recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. E nas contas pequenas respondemos, invocamos, vinde, Espírito Santo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Recebereis
o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo, 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 vinde, Espírito Santo. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo, 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 vinde, Espírito Santo. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo, 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 vinde, Espírito Santo. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo, 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 vinde, Espírito Santo. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo, 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 vinde, Espírito Santo. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Recebereis o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida e doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvemos, e depois deste desterro mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo para sempre. Amém. Nós vamos rezar a ladainha do Espírito Santo. Coloco a vida da Calola rezando aqui conosco, a Paula Mendes, Deus abençoe, Paula rezando conosco, a Elza Caetano, Deus abençoe, Elza, Cida Cota, Deus abençoe, Cida, sua família, a Tatiana Mendes rezando conosco, a Irineia Araújo, a Sandra Cunha, Renata Torres, a Marta Quaresma, a Cátia Figueiredo. Nós colocamos agora a vida de cada um de vocês, a Cleusa Azevedo, a Sandra Silva, a Poliana Gomes, a Lorena Vasconcelos, a Karen, a Gleida, mais o Arthur. Pedimos a presença do Espírito Santo sobre vocês, a Claudinha Macieira, Deus abençoe, filho, pela sua fidelidade, Vera Lúcia, a Fátima Ferreira, Jéssica Barçante, a Suelen Diego, a Yala Eduardo, a Luciene Caldeira, Deus abençoe, Luciene, a Josilete Vieira, Elaine Dias, a Lili Cota, Cida Reis, a Beth, a Tatiana, a Leila. Nós colocamos agora a vida de vocês sobre a ação do Espírito Santo e vamos rezar a ladainha do Espírito Santo, pedindo que esse Espírito Santo, que é vida, que é fogo, que é coragem, que é confiança, desça sobre cada um de vocês, sobre a intenção que você traz. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Divino Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Paráclito, atendei-nos. Deus Pai do céu, tende piedade de nós.
Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Espírito da verdade, tende piedade de nós. Espírito da sabedoria, tende piedade de nós. Espírito da inteligência, tende piedade de nós. Espírito da fortaleza, tende piedade de nós. Espírito da piedade, tende piedade de nós. Espírito do bom conselho, tende piedade de nós. Espírito da ciência, tende piedade de nós. Espírito do santo temor, tende piedade de nós. Espírito da caridade, tende piedade de nós. Espírito da alegria, tende piedade de nós. Espírito da paz, tende piedade de nós. Espírito das virtudes, tende piedade de nós. Espírito de toda graça, tende piedade de nós. Espírito da adoção dos filhos de Deus, tende piedade de nós. Purificador de nossas almas, tende piedade de nós. Santificador e guia da Igreja Católica, tende piedade de nós. Distribuidor dos dons celestes, tende piedade de nós. Conhecedor dos pensamentos e das intenções do coração, tende piedade de nós. Doçura dos que começam a vos servir, tende piedade de nós. Coroa dos perfeitos, tende piedade de nós. Alegria dos anjos, tende piedade de nós. Luz dos patriarcas, tende piedade de nós. Inspiração dos profetas, tende piedade de nós. Palavra e sabedoria dos apóstolos, tende piedade de nós. Vitória dos mártires, tende piedade de nós. Ciência dos confessores, tende piedade de nós. Pureza das virgens, tende piedade de nós. Unção de todos os santos, tende piedade de nós. Sede-nos propício, perdoai-nos. Sede-nos propício, atendei-nos. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, enviai-nos o Espírito Santo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, mandai-nos o Espírito prometido do Pai. Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Consolador, atendei-nos. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oração para a invocação dos dons do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, de sabedoria, desprendei-nos as coisas da terra, infundi-nos o amor e o gosto pelas coisas do céu. Vinde, Espírito Santo, de entendimento, iluminai a nossa mente com a luz da eterna verdade e enriquecei-a de santos pensamentos. Vinde, Espírito Santo, de conselho, fazei-nos doces as vossas inspirações e guiai-nos no caminho da salvação. Vinde, Espírito Santo, de fortaleza, dai-nos força, constância e vitória nas batalhas contra os nossos inimigos espirituais. Vinde, Espírito Santo, de ciência, sede o mestre de nossas almas e ajudai-nos a pôr em prática os vossos ensinamentos. Vinde, Espírito Santo, de piedade, vinde morar em nosso coração, tomai conta e santificai os nossos afetos. Vinde, Espírito Santo, do temor de Deus, reinai em nossa vontade e fazei que sejamos sempre dispostos a tudo sofrer antes de vos ofender. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde e renovai a face da terra. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, rogai por nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nós vamos pegar a nossa palavra. A palavra de hoje é o Evangelho de São Lucas. Nós agora vamos tratar do Espírito Santo no Novo Testamento. A ação do Espírito Santo a partir de Jesus. Essa semana nós iniciamos o estudo da ação do Espírito Santo a partir da pessoa de Jesus. Toda semana passada nós vimos como o Espírito Santo agia no Antigo Testamento. O Espírito Santo que pairava sobre as águas,
o Espírito Santo que criou todas as coisas, o Espírito Santo que fez o homem à sua imagem e semelhança, o Espírito Santo que agia nos profetas, que agia nos patriarcas, que agia nos reis, nos sacerdotes, o Espírito Santo que era conhecido no Antigo Testamento como Ruá, sopro de Deus, força do Altíssimo, símbolos do Espírito Santo, que é unção, óleo, dedo de Deus, mão de Deus, unção, vento, fogo. Nós vimos também os nomes do Espírito Santo. Vimos que o Espírito Santo é chamado como força do Altíssimo, Paráclito, Espírito Consolador. E hoje nós vamos ver sobre a ação do Espírito Santo na pessoa de Jesus. Cada dia nós vamos falar um pouquinho ao longo dessa semana sobre como o Espírito Santo agia na vida de Jesus, no momento da encarnação, no momento da sua missão, no momento que ele vai para um monte e ele é envolvido pela ação do Espírito Santo, o momento que ele exulta pela ação do Espírito Santo, o momento que ele vai prometer a vinda do Espírito Santo e vai revelar a pessoa do Espírito Santo, o momento que ele dá um nome ao próprio Espírito Santo, chamando de Paráclito, Espírito da Verdade, o momento que ele vai para a cruz e ele entrega ao Pai, dizendo: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Depois o momento que ele pede aos discípulos que não saiam de Jerusalém, depois da ressurreição, que receberiam a força do alto, que é o Espírito Santo. Então nós vamos ver ao longo dessa semana a ação do Espírito Santo na pessoa de Jesus. E na outra semana nós vamos ver a ação do Espírito Santo na pessoa dos apóstolos, na igreja. E depois nós vamos ver a ação do Espírito Santo na alma humana. Como ele opera, como ele age, as funções, a ação, as manifestações, os dons, os carismas, a ação do Espírito Santo que age em uma alma, que é promessa de Deus, não só para os apóstolos, não só na vida de Jesus, é promessa de Deus para cada um de nós. Nós vimos que o Espírito Santo foi promessa no Antigo Testamento. Deus Pai prometeu: no fim dos tempos eu derramarei do meu Espírito sobre todo ser vivo. Eles terão visões, profetizarão, receberão a efusão do Espírito Santo, que era um dom dado a alguns. Nós vimos que no Antigo Testamento o Espírito Santo era dado a algumas pessoas que tinham missão, em nome de Deus, de conduzir o povo. A partir de Jesus, esse Espírito Santo é direito de todos, é o selo, é a marca, é o Espírito da Verdade, é o Consolador, é aquele que é o Paráclito, que vai conduzir, vai ensinar toda a verdade, é a promessa. Nós só conseguimos compreender o sentido da morte e ressurreição de Jesus quando nós fazemos a experiência de receber, como em Pentecostes, o Espírito Santo. Todo o sentido da missão de Jesus, desde a encarnação, missão, vida, sofrimento, ressurreição, ascensão, se planifica no momento de Pentecostes, aonde toda a missão de Jesus está consumada, aonde ele vem a partir da presença do Espírito, sopra, e o Espírito Santo vem em línguas de fogo sobre os apóstolos e passa a habitar. Aquilo que Jesus vai prometer: eu estarei com vocês, eu não vou deixar vocês sozinhos, eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Vamos pegar nossa palavra, que a primeira passagem na Sagrada Escritura que nos fala sobre a ação do Espírito Santo na vida de Jesus está no Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículos 26 seguintes. Nós vamos ver essa palavra, onde a primeira ação do Espírito Santo é o momento da encarnação. É atribuído à encarnação, a concepção do Filho de Deus como obra do Espírito Santo. Nós professamos isso. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nós rezamos isso em toda a Santa Missa. Nós professamos no credo, no ato de fé: ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo. É aquele que vai fazer com que Jesus se torne carne no ventre de Maria. Nós vamos pegar nossa palavra, Evangelho de São Lucas,
capítulo 1, versículos 26 seguintes. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão chamado José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Entrando onde ela estava, disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela ficou intrigada com essa palavra e pôs-se a pensar qual seria o significado dessa saudação. O anjo acrescentou: Não temas, Maria. Encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberás. Teu seio dará luz a um filho e chamarás com o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará na casa de Jacó para sempre, e seu reino não terá fim. Maria, porém, disse ao anjo: Como vai acontecer isso? Eu não conheço homem algum. O anjo lhe respondeu: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo vai te cobrir com a tua sombra. Por isso, o santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Esse é o 6º mês daquela que é chamada de estéril, porque para Deus nada é impossível. E Maria disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o anjo a deixou. Palavra da salvação. O que nos fala a palavra? O primeiro momento em que o Espírito Santo se manifesta na pessoa de Jesus, age na pessoa de Jesus, é o momento da encarnação. É atribuído a obra da encarnação ao Espírito Santo. O momento que Jesus, que estava junto do Pai, mas não tinha o nome de Jesus, era o Verbo. Ele já existia junto do Pai. Nós vimos no primeiro dia que quando Deus vai criar o homem, Ele vai dizer: façamos o homem, no plural, não é no singular. Façamos o homem nossa imagem e semelhança. Nos mostrando a presença da Trindade antes de toda a criação, que é um atributo de pré-existência, que só é um atributo só a Deus. Só Deus pré-existe, ninguém existe antes da própria vida, antes da concepção. Só Deus que existe antes de todas as coisas. Não existe uma vida anterior, uma vida posterior ou outras vidas, não. O homem recebe uma única vida. E o homem, quando passa pela morte, ele passa pela morte uma única vez. E depois disso, vem o julgamento. Nos ensina a palavra de Deus, que nós chamamos de julgamento particular. A vida é dada uma única vez. Uma única vez. E a palavra nos mostra o momento que Jesus, chamamos até aqui de o Verbo, que estava junto do Pai. E é a ação do Espírito Santo que faz com que o Verbo se torne carne. É o que nós rezamos. O Verbo divino se fez carne e habitou entre nós, pela ação do Espírito Santo. Mas aqui também tem a ação do Pai, porque sempre quando o Espírito Santo age, o Pai age, o Filho age. Todas as vezes que Jesus vai agir, age com Ele. O Espírito Santo age com Ele, o Pai. É o único Deus que se revela em 3 pessoas, mas que age juntos. Por isso Jesus vai dizer: quem me vê, vê o Pai. Se não crê em mim, crê pelo menos nas obras que eu faço, porque não sou eu quem as faço. É o Pai que realiza em mim, pela ação do Espírito Santo, testemunhando que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Então nós vemos nessa palavra que a ação do Espírito Santo é que faz com que Jesus se torne concebido no ventre de Nossa Senhora. E o Espírito Santo é aquele que é dado para uma missão. Desde o Antigo Testamento, todas as pessoas que tinham uma missão, eles recebiam a ação do Espírito Santo. Mas não é simplesmente uma missão individual, a missão de viver, para conduzir a minha vida. Seja qual for a escolha que eu faço para a minha vida, eu só vou realizá-la plenamente se for pela ação do Espírito Santo. Jesus, ele recebeu o Espírito Santo no momento do batismo. Depois, mais à frente, nós vamos refletir sobre essa palavra para nos mostrar que só podemos viver a missão
essa vida, a missão que Deus tem para cada um de nós. Não só a missão de pregar a palavra, não só a missão de falar de Jesus, não, a minha vida é uma missão. É um chamado, o primeiro chamado que eu tenho de Deus, é o chamado à vida. A vida é um dom supremo, um dom dado por Deus. Eu só vou conseguir viver essa missão primeira dada por Deus se for conduzido pelo Espírito Santo. E a palavra nos fala que é Ele que tem essa missão de conduzir a vida humana, como Ele veio sobre Maria, fez Maria vivenciar o chamado, a missão que ela tinha. Aqui tem um nome, um dos nomes dado ao Espírito Santo. Como eu vou conceber pela ação do Espírito Santo? Como eu vou conceber? Eu não conheço homem algum. E o anjo vai dizer: o Espírito Santo virá sobre ti e você vai conceber pela força do Altíssimo, pela ação do Espírito Santo, para mostrar que nós só vamos conseguir viver aquilo que é a vontade de Deus se for pela presença do Espírito Santo. É Ele que realiza a missão do Pai e do Filho em toda a vida humana. Por isso eu preciso pedir. Então a vida de Jesus, a manifestação, a ação do Espírito Santo sobre a vida de Jesus é desde o momento da fecundação. Padre, o Espírito Santo só habita em mim quando eu sou batizado. Quando eu sou batizado, eu recebo a plenitude do Espírito, uma unção para me conduzir. Mas eu sou filho de Deus desde o momento que eu sou fecundado, mesmo antes do batismo, porque nós vimos no Antigo Testamento que Deus, quando cria o homem, faz o homem à sua imagem e semelhança, sopra sobre ele o sopro, ruá, que é símbolo do Espírito, o sopro de vida. A nossa vida é uma ação do Espírito. A nossa concepção é mais do que simplesmente um encontro de nosso pai e de nossa mãe. Ali há uma ação do Espírito Santo que fez formar uma vida, que gerou uma alma que é individual, que é eterno. Aí tem a ação de Deus, a ação do Espírito Santo. Só que quando eu passo pelo batismo, eu recebo de modo pleno a manifestação, a unção, uma unção que vai me conduzir, que vai me direcionar. Mas mesmo antes do batismo, a minha vida foi criada, dada, feita por Deus. A minha alma é imortal, é criada por Deus, pela graça do Espírito Santo. Então nós vimos aqui, na vida de Jesus, que Ele é concebido sem a presença de homem, mas pela ação, pela força do Altíssimo, para nos mostrar que é Ele que precisa conduzir a nossa vida. É Ele que deve nos envolver com a sua sombra e nos direcionar. A palavra nos mostra a missão de Maria, que foi realizada, se tornou fecunda, quando o poder, a sombra do Altíssimo envolveu, para nos mostrar que eu só vou conseguir viver aquilo que é vontade de Deus, quando eu também estiver debaixo dessa sombra do Altíssimo. E é isso que nós queremos pedir ao Senhor. Nesse primeiro evangelho que nós vimos, da presença do Espírito Santo na vida de Jesus, desde o momento da concepção, o momento da encarnação do Verbo, é obra do Espírito Santo. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Concebido. Então nós queremos pedir ao Espírito Santo que, assim como Ele agiu na vida de Jesus, desde o momento da concepção, e tornou Maria fecunda, deu a ela toda a condição, pela sua força, pela sua presença, de viver a missão que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo tinham para a vida dela. E é isso que eu quero pedir agora neste momento, que o Espírito Santo, assim como veio sobre Maria, Ele vem sobre você. Nessa passagem inicia um tempo novo, um tempo em que o Espírito Santo antes era dado a alguns. A partir dessa manifestação da força do Altíssimo que cobre Maria, esse Espírito Santo é direito de todos. Toda a humanidade é recriada no ventre da Virgem Maria, a nova Eva, a mãe de todos os viventes.
não somos filhos de Eva, porque não somos filhos da natureza, somos filhos da graça de Deus, nos ensina São Paulo. Por isso que Jesus vai nos dizer no final de sua vida, a olhar para Maria, chamá-la de mãe: filho, eis aí a tua mãe. No ventre dela, quando o Verbo se faz carne, se faz homem, se faz humano, ali toda a humanidade recebe a plenitude, o direito de chamar a Deus de Pai, de receber toda a graça e presença do Espírito Santo. No ventre da Virgem Maria não foi só Jesus que habitou, ali está a nossa humanidade elevada ao ventre da Virgem Maria para nos levar à plenitude e à graça do Espírito Santo. Deus se faz homem, se encarna no ventre da Virgem Maria, recebe no batismo o Espírito Santo para conceder a todos essa graça de que somos batizados no batismo de Jesus. Recebemos do próprio Espírito que agia sobre Jesus e que é dado a todos aqueles que são batizados e que de longe ouvirem o apelo do Senhor, como nos ensina a primeira pregação de São Pedro, como condutor da igreja em Pentecostes. Esse Espírito Santo que vocês estão ouvindo, ele é dado a todos aqueles que de longe ouvirem o apelo do Senhor. E nós pedimos esse primeiro dia, que fazemos reflexões e pedimos o Espírito Santo a partir da experiência que o Espírito Santo fez na vida de Jesus, que ele venha sobre a nossa vida, que ele venha sobre a sua vida, como veio sobre a vida de Maria, e nos dê a condição de viver, de experimentar na nossa vida aquilo que ele fez na vida de Jesus e na vida de Nossa Senhora. Nós te pedimos, Espírito Santo, assim como vieste sobre a Virgem Santíssima, a cumprindo com a sua sombra, nós pedimos: vem sobre cada um de nós, vem trazer fecundidade, vem fazer com que se realize na nossa vida tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. O Senhor é Deus junto com o Pai, junto com o Filho. Tens toda a autoridade sobre nós, e eu te peço que envolva agora cada casa, cada família, cada coração, cada lar agora que nos escuta, com a tua presença, e manifeste o teu poder. E nós te pedimos, nós te invocamos, nós te desejamos, nós te esperamos, como fizestes na vida de Jesus. Faça o mesmo na nossa vida. Como fizestes na vida da Virgem Maria, faça o mesmo na nossa vida. Tens autoridade, tens liberdade sobre cada um de nós. Torna fecundo a nossa vida, a nossa missão, o nosso chamado, o nosso caminho, o nosso trabalho, o nosso casamento, a nossa missão, os nossos sonhos, os nossos projetos. Vem, Espírito Santo, vem cobrir-nos agora com a sombra da tua presença e nos faça experimentar tudo aquilo que na eternidade já foi determinado sobre a nossa vida. Eu chamo do livro da sua vida, pela ação do Espírito Santo, todas as promessas que o Senhor já determinou sobre a sua vida, que elas venham pela ação do Espírito Santo, que Ele desça agora sobre você, que Ele envolva agora você, que Ele traga paz à sua mente, que Ele traga paz ao seu coração, que Ele traga saúde ao seu corpo, que Ele traga disposição, que Ele traga sabedoria diante das decisões, discernimento nas suas palavras, e que a paz que vem do Espírito Santo habite agora sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Recebereis a força do Altíssimo, e Ele te cobrirá com tua sombra. Senhor Jesus Cristo, eu coloco em tuas mãos esses vossos filhos, e nesta hora que é tua, Espírito Santo, essa hora que consagramos a Ti até Pentecostes, eu te consagro agora a vida de cada um desses nossos filhos, e peço que venha sobre eles a vossa bênção, que a tua presença envolva e cubra agora cada um desses nossos filhos, e que eles façam a experiência da força do Altíssimo, conduzindo, fortalecendo e abençoando. Que desça sobre você, sobre sua noite de sono, sobre essa semana que inicia, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. A partir de amanhã, 8 horas da manhã, o Padre vai estar rezando na live todos os dias, 8 da manhã e 8 da noite. Fica mais fácil vocês guardarem. 8 da manhã e 20 horas.
20 horas nós estamos fazendo esse estudo do Espírito Santo. Essa semana vamos ver a ação do Espírito Santo na vida de Jesus, nos milagres, na expulsão dos demônios, nas manifestações, nas teofanias de Deus, que nós vamos falar a respeito disso. E 8 horas da manhã, nós começamos amanhã a Semana de São José. Sexta-feira nós vamos estar celebrando São José. E nós queremos clamar pela nossa vida profissional, clamar pela nossa vida financeira. E amanhã, a partir de 8 horas, todos os dias, 8 horas até sexta-feira, nós vamos rezar o terço e nós vamos consagrar nosso trabalho, nossa vida financeira a São José e pedir a providência santíssima que se manifesta pela intervenção de São José sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa vida profissional. Mesmo diante dessa crise econômica, nada há de nos tocar, porque diante de Jesus não tem crise econômica, diante de Jesus não tem crise nenhuma. Ele é a nossa fortaleza, a nossa força, e nele nós confiamos e nós entregamos a providência santíssima, o trabalho de nossas mãos, pela intercessão de São José. A partir de amanhã, 8 horas, estaremos juntos rezando o terço, todos os dias até sexta-feira nós vamos celebrar a missa em honra a São José, e todos os dias, 8 horas da manhã, nessa semana, estaremos rezando o terço mariano, invocando a proteção de São José, e 8 da noite estaremos aqui no nosso momento com o Espírito Santo, pedindo a presença do Espírito Santo, que Ele abençoe a sua vida. E amanhã, nos momentos que você recordar, você vai pedir: vem força do Altíssimo e desce sobre mim. Como foi promessa de hoje na palavra sobre Maria, você vai pedir amanhã. No momento que você recordar, lembrar, você vai dizer: vem Espírito Santo, força do Altíssimo, vem me cobrir com a sua sombra. Que esse Espírito Santo desça sobre você, guarde a sua semana, pela intercessão da Beata Helena Guerra, desça sobre a sua noite de sono, sobre a sua vida, a força do Altíssimo. Abençoe-vos o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fica com Deus, tenha uma noite abençoada, uma semana na presença do Senhor e sobre a presença do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Fique em paz. Saúde e paz. Deus te abençoe.